do Salmo 139. Se você tem Bíblia aí, faça isso, abra ela. Ou ligue ela. Você pode baixar o aplicativo da igreja e você vai ter uma boa versão da Bíblia lá. Salmo 139, versículo 16 até o 18. O texto bíblico nos fala o seguinte: Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos do que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Senhor Deus e Pai, eu peço que nessa noite a revelação sobre a tua palavra encontre o nosso coração e que nós sejamos um solo, Senhor, um território fértil para a tua palavra. Senhor, tudo aquilo que vem do reino edifica a nossa vida. E é impossível nós sermos como nós éramos antes. E coloco à tua disposição, Pai, para anunciar a tua palavra. Queridos, nós lemos um dos salmos mais bonitos e poéticos que nós encontramos na palavra do Senhor, que fala sobre o pré-conhecimento de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua vida. É um equívoco nós que temos uma vida e cremos em Jesus, somos chamados de cristãos porque acreditamos no Evangelho da Salvação. Venhamos pensar que nós servimos a um Deus que Ele é distante de nós. E eu acredito que, fora esse grande erro, um erro maior ainda, é nós pensarmos que Deus age na nossa vida conforme as situações vão acontecendo. Conforme eu vivo a minha vida, conforme eu faço as coisas e de uma forma salvadora, o Senhor é pego de surpresa, é surpreendido sobre algo que eu faço, sobre algo que acontece comigo, e Ele vem ao meu favor sem saber de nada. O texto que eu li para vocês, ele fala algo que é totalmente ao contrário do que eu afirmei há pouco. Porque o nosso Deus, antes mesmo de nós nascermos, Ele já sabia, Ele já conhecia todos os nossos dias. Só que jamais nós podemos culpar Deus pelas atitudes, pelos erros que nós cometemos em nossa vida. Nós jamais podemos culpar Deus pela lei da semeadura, que nós vamos, de uma forma ou de outra, vivenciar na nossa vida. Paulo ele fala que tudo que o homem semeia um dia ele vai colher. Nós encontramos a mesma lei no Antigo Testamento, a lei de talião, olho por olho, dente por dente, isto é, conforme foi a sua plantação, você vai colher na sua vida. Mas é claro que nós cremos no favor de Deus, é claro que nós cremos na graça do Senhor, e aquilo que nós cometemos lá no passado, quando ainda não conhecíamos Jesus, é lógico que vamos pagar, mas de uma forma amena, de uma forma onde a graça do Senhor está sobre a nossa vida. Nós cremos e entendemos que o livre-arbítrio é isso. Nós tomamos as nossas decisões, e as decisões que nós tomamos, muitas vezes por nós mesmos, terá consequências desagradáveis. Também jamais podemos culpar Deus pela nossa vida carnal, o nosso corpo, que é um corpo totalmente perecível. Não podemos culpar Deus pelas doenças que um dia possivelmente teremos. Alguns de nós
podem até ter doenças mortais, mas isso não é culpa do Senhor. Isso é culpa da decisão que um dia Adão e Eva tomaram lá no Jardim do Éden, e por causa disso nós nos tornamos perecíveis e imortais. Mas tudo que nós vivemos, tudo que vem a acontecer na nossa vida, nós precisamos entender que Deus tem conhecimento de todas as coisas, ainda antes dela acontecerem. Entretanto, a nossa percepção e postura precisa estar ligada às coisas espirituais. Para nós obedecermos a Deus, para nós vivermos os seus propósitos, para entendermos quando Deus quer nos levar para uma nova estação, para um novo momento, e é aí que eu quero que você preste atenção no sermão dessa noite. Quando Deus quer nos levar para uma nova percepção, para um novo momento, para uma nova estação da nossa vida, nós precisamos estar conectados para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus quando Ele falar conosco. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 14, ele fala exatamente sobre isso, que para nós ouvirmos e para nós entendermos aquilo que Deus tem para nós, é necessário termos uma percepção espiritual. Isso quer dizer que Deus, Ele quer nos levar muitas vezes para outros locais físicos, para outros níveis espirituais, mas nós não estamos entendendo aquilo que Deus está falando conosco. Então Paulo, ele fala o seguinte: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Portanto, nós muitas vezes pensamos que estamos no lugar certo. Por muitas vezes nós pensamos que estamos ao lado de pessoas certas, mas não é o lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Por isso nós precisamos estar conectados com as coisas de Deus. Por isso que nós precisamos aguçar esse homem espiritual que existe em nós. Porque Deus muitas vezes vai querer nos levar para uma nova estação, para um novo momento, para um novo lugar, mas para isso, ou para que isso aconteça, o nosso coração precisa estar conectado com o Senhor. Porque somente o homem espiritual consegue discernir as coisas que provêm do Espírito de Deus. E nessa noite nós precisamos avaliar: será que nós estamos vivendo o tempo de Deus para a nossa vida? Será que nós estamos vivendo ao lado das pessoas que o Senhor quer que nós venhamos viver? E eu intitulei essa ministração da seguinte forma: eu pensei que estava no lugar certo. O grande problema é que quando nós colocamos esse juízo de valor para entender o propósito de Deus para a nossa vida. Eu quero que você abra comigo então, agora no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 4. Gênesis 12, versículo 1 e 4. O texto bíblico fala o seguinte: ora, o Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação,
O abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. O texto que nós lemos, ele é conhecido por muitos de nós, porque fala a respeito do chamado de Abraão, aquele que o texto bíblico fala, que é alguém que nós precisamos nos inspirar em relação à sua fé. Não podemos dizer teologicamente que ele é o pai da fé, porque quem é o autor da fé é Jesus. Mas ele é quem, para qual nós precisamos nos inspirar em relação à sua fé. E é bem interessante quando nós olhamos para o chamado de Abraão, nós olhamos para esse texto de uma forma totalmente romântica e falamos, uau, que incrível. Pois Abraão abriu mão da sua terra, da sua família, para ouvir a voz de Deus. Mas quando nós olhamos o texto de uma forma mais analítica e mais profunda, nós vamos entender que o Senhor chamou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, porque ele estava no local errado. Nós vamos encontrar exatamente isso quando Josué fala no sermão antes de eles entrarem na terra prometida. Josué capítulo 24, versículo 2 e 3. O texto bíblico nos fala o seguinte: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates e conduzi à terra de Canaã. Deles muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. O texto bíblico nos mostra que Abraão, ele estava em um lugar e uma cultura que serviam a outros deuses. Certamente Abraão tinha algum relacionamento com o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, a ponto de ouvir e entender aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Mas o lugar, a cultura, as pessoas com quem ele vivia, não era um ambiente propício para os propósitos de Deus se cumprirem na vida dele. Não era o melhor que Deus tinha para a vida de Abraão. Eu olho para a história de Abraão e começo a ter a seguinte percepção: que nós cometemos alguns equívocos na nossa vida, e um deles é querer ficar em lugares errados com pessoas que nos afastam da presença de Deus. Certamente, Abraão estava em um contexto de adoração a deuses estranhos, que não levavam Abraão para próximo do Deus Todo-Poderoso. Então, Deus tira Abraão de um lugar aparentemente confortável para ele. Deus tira Abraão de um local onde ele estava próximo da sua família, de um lugar que aparentemente ele tinha todas as coisas, mas não era o lugar que Deus havia preparado para ele. Não é o lugar que o Senhor havia escrito no seu livro, como nós lemos no Salmo 139. Existem alguns lugares que nós estamos e convivemos com pessoas que, ao nosso ver, nós estamos em um lugar certo, nós estamos com as pessoas certas, porém, não é o melhor lugar que Deus preparou para nós. Por isso que muitas vezes nós pensamos que estamos vivendo o correto. Nós ouvimos a Deus, certamente Abraão ouvia a Deus porque ele ouviu a Deus, mas não era o lugar perfeito de Deus para a vida dele. Eu acredito muito naquilo que Paulo fala aos Romanos, que existe uma vontade de Deus para a nossa vida, que ela é boa, que ela é agradável e que ela é perfeita.
e todos os dias nós precisamos nos perguntar: será que nós estamos vivendo essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida? A vontade é de Deus. E se nós confiamos que a vontade é de Deus, nós precisamos aprender a ouvir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E nesse contexto, aonde Abraão estava, não era o melhor lugar. E não eram as melhores pessoas para ele conviver. Porque Deus tinha grandes coisas para a vida dele. Pergunta para o seu irmão: você está entendendo? E quando nós caminhamos nessa direção, igreja, quando nós somos arrancados de lugares aonde o Senhor não quer que nós estejamos, quando nós somos arrancados de pessoas que o Senhor não quer que nós venhamos nos influenciar, grandes coisas acontecem em nossa vida. E uma delas é estar no lugar certo, estar com as pessoas certas, ampliam a nossa visão espiritual. Eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 15, do versículo 5 até o 6. O texto bíblico nos fala: em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Esse é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Nesse contexto que eu leio para vocês, Abraão já vivia parte da promessa de Deus para a vida dele, porque ele já estava no local aonde o Senhor havia prometido que ele precisava estar. Porém, não tinha o principal da sua promessa. Ele tinha terra, mas ele não tinha ainda a descendência. E a sua descendência precisava ser ampliada, conforme Deus havia prometido. E quando nós pegamos alguns versículos acima, versículos anteriores, do 1 até o 5, nós vamos ver Abraão já totalmente angustiado, agoniado, porque ele via as coisas acontecendo, a terra vindo sobre a vida dele, Deus prosperando a vida dele de uma forma sobrenatural, mas ele não via a sua descendência sendo ampliada, ele não via as promessas do Senhor, que Deus havia prometido, não estava acontecendo. Então ele começa a pensar a viver da sua maneira. Ele diz: Deus, eu tenho um servo que é leal a mim, eu vou deixar para ele todas as coisas, e através dele vai vir a minha descendência. Sabe, igreja, existem lugares que nós vivemos que limitam a visão de Deus para a nossa vida. O texto bíblico fala de uma forma muito figurativa, como se Deus estivesse mostrando de uma forma literal para Abrão. Deus diz: sai da onde você está, sai da sua tenda e vai para fora. Deus dizendo para Abraão: esse lugar aonde você está, você não está conseguindo ver aquilo que eu tenho para a sua vida. Existem lugares que nós vivemos, existem situações que não permitem que nós venhamos viver aquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. Então o texto bíblico diz que o Senhor tirou ele da tenda, o lugar que limitava a sua visão, e disse: agora olhe para cima e conte as estrelas do céu. Sair para fora, sair de determinados lugares que nós estamos, significa sair de lugares que limitam a nossa visão espiritual. Existem pessoas, existem lugares que podem fazer com que nós venhamos desacreditar daquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. Muitas vezes tem lugares que querem tirar a visão que o Senhor quer que nós venhamos ter. O Senhor desejou,
O Senhor colocou no coração de Abraão uma visão ampliada. Por isso, igreja, o que eu estou querendo dizer para você nessa noite, e começo a falar de uma forma explícita, quem sabe coisas de Deus não estão acontecendo na sua vida, é porque você está em lugares que têm limitado a visão espiritual de Deus para você. Você pode dar um amém por isso? Existem lugares, pessoas que estão tirando o foco e você não está enxergando. Na verdade, quem sabe você está com medo de sair da sua tenda. Você está com medo de olhar para o céu e ver as promessas de Deus para a sua vida. Sabe o que eu estou dizendo para você? Nessa noite é tempo de nós sairmos de onde nós estamos para ir para o lugar que Deus deseja que nós venhamos estar. Esse que é o problema. Esse que é o problema. É aquilo que mexe com a nossa estrutura. É aquilo que faz com que nós venhamos sair da inércia, que nós venhamos sair de lugares que nós pensamos que está aparentemente bom. Pensa comigo, tenda é lugar de você ficar deitado. É lugar de você se sentir confortável. Sempre a visão de Deus irá desafiar a sua visão. O texto bíblico anterior que nós lemos, de Gênesis 12, Gênesis 15, fala porque, o mesmo texto, melhor dizendo, porque Abraão creu, ele se tornou justo perante Deus. Sabe por que muitas vezes nós não somos justificados perante Deus? É porque nós não estamos confiando em Deus como nós precisaríamos. Eu já começo a fechar essa ministração, levando vocês em Gênesis 22, versículo 1 e 2, que para mim, sobre a história desse homem, é um texto que mais precisa mexer conosco. Tanto é que essa parte da história, o escritor aos Hebreus fala em Hebreus 11. Algum tempo depois, Deus pôs à prova Abraão. Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, estou aqui. Preste atenção na narrativa. Deus disse: toma o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e olhe a expressão, e vá à terra de Moriá. Saia da onde você está mais uma vez. Todas as vezes que Deus fala com Abraão, Deus tira Abraão do lugar da onde ele está. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Duas coisas importantes. Certamente, Deus conhecia e sabia o tipo de fé que Abraão tinha. Mas o Senhor queria mostrar, provar para Abraão qual fé ele tinha. E quando o Senhor fala sobre essa questão de holocausto, é claro que o Senhor não aceita sacrifício humano, mas o Senhor estava colocando Abraão à prova para ver qual tipo de fé Abraão mostraria para ele mesmo. Mais uma vez, o Senhor manda Abraão sair do lugar aonde ele estava. Mas agora, Abraão estava em um lugar de comodidade. Porque já havia 20 anos que a promessa do Senhor havia se cumprido na vida dele. Isso fala para nós que muitas vezes estamos acomodados dentro daquilo que Deus fez e prometeu para a nossa vida. Sabe qual é o grande problema? Nós muitas vezes é nos acomodarmos
nós ficarmos com preguiça de irmos além, de entendermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos entender, assim como Abraão entendeu, se nós chegamos em um lugar que quem sabe é o uau para a sua vida, Deus tem maiores coisas, maiores e grandes coisas para fazer na sua vida, mas nessa noite nós precisamos nos mover desse lugar que nós pensamos que está tudo bem. O ministério pode subir. O Senhor me deu essa ministração. Segunda-feira retrasada. Às vezes você guiar um povo que não é seu, que é o povo de Deus, é um pouco difícil. E o ano passado o Senhor me deu o comando e disse: Marcos, eu não era o pastor, presidente da igreja, era o dirigente, passei para o pastor Milton, na época o nosso pastor presidente. Falei: Pai, o Senhor colocou no meu coração que toda a igreja precisa passar novamente pelo encontro. E eu confesso para vocês que eu pensei que seria muito mais fácil. Porque eu disse: eu vou começar a lidar com pessoas que são maduras na fé. Pessoas que querem o novo de Deus. E eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco frustrado. Porque eu comecei a entender exatamente isso. Que muitas vezes existem pessoas que estão acomodadas naquilo que estão vivendo e não querem ser surpreendidas pelo Senhor. Eu nunca me esqueço de uma pregação há mais de 20 anos atrás, ministrada na nossa base do São Jorge, pelo pastor Abraão. Eu não sei se o pai lembra. Ele disse a seguinte frase: o bom te afasta do melhor. Existem muitos de vocês que estão acomodados com o seu bom. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o melhor de Deus está por vir na vida daqueles que querem ter a sua visão ampliada. Saia do lugar da sua comodidade. Saia do lugar da onde você se sente confortável. Saia do lugar da onde você pensa que está tudo resolvido. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Se você decidiu ser um cristão, aprenda a viver uma vida de adrenalina, porque sempre, sempre, sempre o Senhor vai querer desafiar você para que você venha viver coisas maiores. Eu convido você para se colocar de pé. E o pastor Milton, de uma forma direcionada pelo Espírito Santo na semana passada, não pregou o sermão que tinha preparado, mas ele entendeu o sinal profético de Deus que nós estávamos vivendo naquele momento.